Mas vamos abrir o programa aqui falando sobre a prorrogação que a governadora Fátima Bezerra promoveu hoje do isolamento social no Rio Grande do Norte até o dia 1º de julho. Para mim não foi nenhuma surpresa, porém foi um incremento na decepção da condução das coisas por parte do governo do estado há 4 meses. É preciso que se diga que de 4 meses para cá, muito se aprendeu com o ainda desconhecido Covid-19. Muito se aprendeu. E pouco se fez de diferente diante dos desafios postos que precisariam de atitudes e de posturas ao longo desse tempo que não foram tomadas. Me refiro a isso porque há 4 meses, e aí eu convido o amigo ouvinte que nos segue aí no canal do YouTube, youtube.com/98FM Natal, ou no meu Twitter pessoal, FelintoF, a apontar o que é que foi feito de diferente, se não a sinalizar leitos e isolamento social. E é preciso que se diga que leitos nós saberíamos e colocamos aqui que eles eternamente seriam insuficientes, como de fato estão mostrando que foram e que são. E como se isso só não bastasse, eu continuo com as mesmas dificuldades de entendimento prático do que é que tínhamos antes do Covid, do que é que foi implementado durante o Covid, do que é que vai ficar pós-Covid. O que eu vejo é muito mais uma estratégia voltada, priorizando os protocolos via os documentos de isolamento social, dizendo que a população, instalando na população um sentimento de medo, que uma coisa é a gente ter responsabilidade, mas o medo não se instala nas pessoas. Porque a responsabilidade, ela chega, fica e ela promove uma benfeitoria para a comunidade. Mas o medo instala nas pessoas um dano emocional que vai custar muito mais caro a reconstrução do nosso já combalido Rio Grande do Norte, a proporções, tenho certeza que nunca antes vistas. E como eu falei no início do meu comentário aqui, quanto à posição ou atualização de protocolos, de oportunidades e de atitudes que se espera, que continuamos esperando do ente governamental, eu me refiro, por exemplo, a recordar a você, amigo ouvinte, que inicialmente todo mundo que tinha a chance, a preocupação ou primeiros sinais de Covid eram orientados a se procurar, só procurar a estrutura pública de saúde quando estivesse sentindo falta de ar. Qualquer paciente que antes dessa fase agudada que chegasse em busca de um atendimento público de saúde, o que se dizia que volte para casa, tome um antitérmico e só nos procure se começar a sentir falta de ar. Hoje sabemos que a falta de ar já é uma versão aguda ou uma versão mais profunda do Covid, consumindo as defesas e a capacidade de recuperação do paciente. E o que é que foi feito diferente? Cadê a estratégia? Quantos exames e testes foram feitos pelo governo do estado para saber se a sua população está ou não contaminada? Cadê, paralelo à sugestão de isolamento social e à instalação do medo e do pânico na população como um todo, e até em tom de carão que várias vezes assistimos que a Secretaria de Saúde, via as redes sociais, via os canais de YouTube e via entrevistas, inclusive aqui, não pouparam a população de instalar medos, que eu já comentei há pouco como serão de graves consequências futuras. Mas eu não vi o governo do estado fazer teste na população. Eu não vi e não vejo o governo do estado aplicar nenhum protocolo inicial de combate ao Covid, quer seja com a medicação A, B ou C, que existem diversos protocolos colocados aí. Mas vejo sim o governo agarrado a um consórcio Nordeste, teoricamente como sábios diferenciados em uma região pobre e desinformada, defendendo a tese de que a medicação virou instrumento político. Na hora de combater e buscar papéis que não cabem a partidos políticos, a meu ver, ou de proibir o acesso à população a alternativas de possibilidade de cura, não. O tempo inteiro foram priorizadas as estratégias visando o medo, o temor e o mau comportamento da população. E o preço está aí, começando a ser pago. A economia se dizimando em alta velocidade e em alto grau e sem
perspectiva alguma de uma recuperação prática que não seja um efeito prolongadíssimo. Cadeias e ecossistemas e clusters de trabalho sendo destruídos em alta velocidade de maneira nunca antes vista. E aí eu preciso novamente perguntar: vamos ficar todos de braços cruzados? Conversamos sobre isso aqui em relação aos detalhes nas entrelinhas do decreto, onde colocavam que a volta ao trabalho seria quando tivéssemos 70% de índice de ocupação das UTIs. Eu não me lembro do Rio Grande do Norte ter 70% de índice de ocupação da UTI. Eu não me lembro. Então, é preciso que se diga que a indignação empresarial não foge à responsabilidade e o dever cívico das atitudes, dos protocolos, dos cuidados. Mas é preciso, sim, vencermos o já ultrapassado tempo de também olhar para a economia, sob pena de não sobrar nem economia e nem saúde. Então eu convido a vocês que a gente abra esse debate. Desculpe o alongamento e a paciência, amigo ouvinte, mas é preciso que se trate isso. Porque eu percebo a quantidade de estabelecimentos fechados, os empregos aí postos, a arrecadação do governo federal caindo em 1/3. Desculpe, esse movimento não vai acabar bem. Vocês acham que o governo arrecadando 1/3 a menos do que arrecadava vai conseguir suprir, compensar a incompetência ou no mínimo a falta de agilidade de uma gestão perante a um Estado pobre, e diferencialmente sempre pobre e fora do eixo econômico principal do Brasil? Você acha, Danilo? Então passou da hora de nós passar. Eu particularmente não foi nenhuma surpresa. Agora está colocado para daqui uma semana. O que de forma prática tem de diferença do dia 24 para daqui uma semana? Desses outros pontos que eu estou falando. Ocupação de UTI em 70%, isso é um sonho suíço. Em uma semana jamais vai ser resolvido. Jamais nem 15 dias, né? Então, assim. E os demais protocolos e condutas e prioridades que não foram priorizadas serão ocupadas nessa uma semana? O fato é que o empresariado está se sentindo como o único ou principal pagador do efeito da pandemia, percebendo a degradação de conquistas de décadas se perdendo em meses. E o que é pior ainda, com a falsa sensação de ser ouvido em alguns momentos, porém se sentir traído com atitudes em outro, como se de costas as costas fossem dadas a quem até pouco tempo se procurava ouvir e se construir um modelo de reabertura. Então, o que eu defendo aqui, eu fui paciente de Covid, eu não estou defendendo a abertura total e plena a todo vapor, mas estou defendendo sim, como sempre defendi, que primeiro, façamos o dever de casa enquanto Estado, e não está sendo feito por completo como deveria ser feito. E por outro lado, precisamos equilibrar a responsabilidade da aguda crise que temos pela frente, sim, de como flexibilizar, em que proporção e de que maneira. E já, sob pena do elefante tombar e nem a tromba conseguir mexer.